Olá, querido, tudo bem com você? Pastor Ronaldo Costa. Eu vou começar hoje uma videoaula sobre o livro de Apocalipse. Eu quero compartilhar com você esse vídeo para nós tratarmos deste assunto que é muito importante. Então nós vamos agora, a partir deste vídeo, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, tá bom? Nós vamos aqui fazer comentário, nós vamos trazer algumas revelações do livro, deste livro tão poderoso, nós vamos trazer interpretação dos textos do Apocalipse e nós vamos aqui tratar desse assunto que é de suma importância. Claro, não temos a intenção de esvaziar todos os assuntos, não somos dono da verdade e nem senhor da razão, porém queremos trazer com muita humildade o melhor de Deus para a sua vida. Espero que você desfrute, que você curta e principalmente que você aprenda muito, porque aprendendo este livro, aprendendo sobre o Apocalipse, você vai conhecer uma série de outros fatores, não é verdade? E com certeza sua fé vai ser edificada, sua vida espiritual vai crescer e você vai estar cada dia mais preparado para o dia do Senhor, para se encontrar com o Senhor nosso Deus. Tudo bem? Então, para mim é um prazer estar com vocês. Então vamos aí à nossa videoaula, começando pelo capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro todo o capítulo, depois nós vamos começar a tratar algumas coisas importantes aqui, que entendemos que é importante passar para você. Começa o livro assim, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos livrou dos nossos pecados, nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que és, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreves num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra
7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Glória a Deus. Bom, querido, esse livro é um livro poderoso, é um livro tremendo, e a gente precisa ler este livro com muita atenção, com muito carinho, com muita humildade, e totalmente submisso ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer essa videoaula, provavelmente a gente faça 2 vídeos, tá? Esse vai ser o vídeo Apocalipse 1, vídeo 1, depois Apocalipse 1, vídeo 2, tá bem? É assim que a gente vai identificar para você, nesse vídeo, para você poder acompanhar as aulas aí na sua sequência. Então, este é o primeiro vídeo da série do Apocalipse, vai ser 2 vídeos, tá bom? Vamos lá. O Apocalipse, querido, ele é um livro poderoso, é um livro que precisa ser entendido pelo Espírito Santo. E é importante iniciarmos dizendo que do capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, nós conhecemos o livro como Apocalipse, né? Mas do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 22, o livro realmente é Apocalipse. O que é Apocalipse? As coisas reveladas. É importante dizer que até aqui João está na terra e ele tem uma visão do céu. Então ele está aqui na ilha de Patmos, né? Nós vimos aqui no começo do livro que ele está na ilha chamada Patmos. O que é a ilha de Patmos? Era como se fosse uma cadeia, como se fosse um lugar onde era recluso, onde eram recolhidos os presos, né? Os presos eram recolhidos nessa ilha, não tinha como sair dessa ilha, a não ser de embarcação, de navio, na época, então nenhum preso conseguia fugir dessa ilha, porque além dela ficar muito distante das margens de lugares habitados, ela era rodeada de animais, de bestas feras dentro dos mares, né? Então era quase que humanamente impossível atravessar a nado aquelas águas para fugir. Então a única forma era esperar a autorização, e os barcos que vinham mensalmente trazer alimento, que vinham mensalmente trazer presos, levar preso de volta, enfim, essa era a ilha de Patmos. E João foi mandado para esta ilha como prisioneiro, certo? Ele era um prisioneiro justamente por causa da palavra de Deus, certo? Ele por pregar a palavra de Deus, por falar de Jesus, por falar do Evangelho, João foi condenado a ser preso, recolhido nesta ilha para tentar calar João. Aí é uma outra história, uma outra oportunidade, a gente frisa mais isso daí. Mas aqui João está na terra, então João está na ilha de Patmos, e ele, da ilha de Patmos, onde era a sua prisão, onde ele estava aprisionado, João passa a ter uma visão lá da ilha, da terra. Ele está na terra e ele começa a ter uma visão do céu. Então aqui chama Apocalipse. Se nós fôssemos dividir o livro de Apocalipse, então ele seria dividido em 2, em Apocalipse e Escatom, ou escatologia. O que significa isso? Porque do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 22, são as coisas que ainda serão.
Então, nós temos uma revelação, nós temos algo que João estava vendo, que muitas delas, inclusive, já aconteceram, que vai do 1 até o 3:22. E depois nós vemos João, ele é recolhido pelo Espírito, ele é levado ao céu. Então, até o capítulo 3, verso 22, ele está na terra tendo uma visão do céu. Agora ele está indo no céu e lá ele passa a ver as coisas que estão no céu e tem revelação das coisas que vão acontecer na terra. Então, olha só, João começa a ter uma revelação. Então, isso é escatom, ou seja, as coisas que ainda serão. As coisas reveladas é Apocalipse, as coisas que ainda serão é escatom, que nós conhecemos a matéria chamada escatologia. Então, escatom, ok? Então, o livro de Apocalipse é dividido, ele é todo chamado Apocalipse, mas se fôssemos dividir, deveríamos chamar Apocalipse e escatom. Mas nós conhecemos aí como Apocalipse ou como Revelação. É um livro maravilhoso para nós estudarmos. Isso não vai alterar o entendimento do Apocalipse, tá bom? Mas só para título de conhecimento aí para você saber. Então, como que Jesus é apresentado no livro de Apocalipse? O Apocalipse é a revelação da divindade de Cristo, porque Cristo é o que venceu Satanás e cavalga sobre cavalo branco. Apocalipse também revela sobre o testemunho de Jesus, que fala do homem Jesus. Jesus é o Cordeiro que sofreu, pagou na cruz o preço do pecado. Então, é disso que Apocalipse está tratando, da revelação da divindade de Cristo, do Cristo homem. Então, ele traz os dois tipos, as duas personalidades de Jesus, a humana e a divina. Então, ele tanto vai apresentar Jesus como Cordeiro, que foi morto, que é a condição humana de Jesus, como ele vai apresentar o leão da tribo de Judá, que é a condição de vencedor. É a condição de divino de Jesus. Então ele vai falar do homem Jesus e vai falar da divindade de Cristo. Na divindade, como homem ele é um cordeiro, mas na divindade ele vem montado num cavalo branco, cavalgando, ele cavalga sobre um cavalo branco, porque ele é o rei, tá bem? Então, quem é Jesus no Apocalipse? É importante. Quem que é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, nós vemos aí que ele é tratado de duas formas, divino e humano. No Apocalipse, ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Como que ele é conhecido também? Como cordeiro, imolado por amor aos perdidos. Ele é apresentado como filho de Deus e filho do homem. Tá? Nós podemos ver tudo isso daí no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, que nós fizemos a leitura aí logo no início. Então, a revelação máxima, tá? Qual é a revelação máxima? Daquele que morreu, ressuscitou e está assentado à destra de Deus. Porque diz assim, Apocalipse 1:19, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Qual é a revelação máxima? Que Jesus morreu, certo? As que são, as que depois desta ressuscitou e as que está sentada à destra do Pai, as que hão de acontecer. Então, João viu três coisas. Ele viu 7 candeeiros, que são as 7 igrejas da Ásia, que nós vamos falar no capítulo 2, nós vamos aprofundar nesse assunto sobre as 7 igrejas da Ásia, o que elas significam, o que elas representam. Então, ele viu três coisas. Os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, o Filho do Homem, que é o Cristo vivo, e as 7 estrelas, mensageiros remanescentes das 7 igrejas. Então, as 7 estrelas, que Apocalipse do primeiro relata, está falando sobre os mensageiros das igrejas, remanescente das 7 igrejas. Tudo bem? É disso que Apocalipse capítulo 1 está tratando. Então, no Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim: E eu é o que vivo, e fui morto, mas eis que aqui estou para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Cristo,
ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por que é importante a gente saber que é desde a fundação do mundo? Porque antes do mundo existir, Jesus já foi o cordeiro escolhido, já foi o cordeiro sacrificado por Deus. Porque ele diz aqui, ó, eis que vivo e fui morto. Então veja que em Apocalipse, ele está revelando que ele já passou pelo processo de crucificação, de morte e de ressurreição, e ele vive agora para todo sempre. E ele tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, tudo está no controle e no domínio de Jesus. Então o Apocalipse vem para revelar o poderio de Jesus que ele conquistou com o sacrifício dele na cruz, com a morte dele na cruz do Calvário. Ele conquistou a autoridade, foi-lhe dado a chave do inferno e da morte, tudo está no controle e no domínio de Jesus. Então, lá diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Que antes do mundo existir, ele já foi sacrificado. Então, tendo Deus feito todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 3 do livro de Gênesis, fala da criação de Deus de todas as coisas. Ele foi fazendo as coisas, ele foi passando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. Por que ele descansou? Deus cansa, Deus se fadiga, ele precisava do descanso? Não. Esse descanso que Deus está falando, ele descansa em Jesus. Quer ver? Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis capítulo 2, versículo 3 diz assim, ó, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de suas obras e que Deus criara e fizera. Então Deus o santificou e abençoou. O que é o descanso de Deus? O descanso de Deus é Jesus. O descanso de Deus é Jesus. A Bíblia diz que Deus o abençoou, Deus o santificou. Então, querido, quando Deus descansa no sétimo dia, ele está dizendo, por isso que quando ele fala guarda o sábado, ele está dizendo descansa em Jesus, repousa em Jesus. Toda fadiga, toda canseira, todo enfado está em Jesus. Ou seja, ele não cria Jesus, ele não criou Jesus no sétimo dia, ele gerou Jesus nele, no Pai, antes da fundação do mundo, mas quando chega no sétimo dia, ele apresenta Jesus para os homens como um descanso. Deus não precisa descansar, mas ele quer que você descanse em Jesus. Então, ele descansou, abençoou Deus o dia sétimo, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Então, é em Jesus que nós encontramos o descanso perfeito de Deus está em Jesus. Então ele descansou. Como que ele descansou? Qual é o sentido desse descanso de Deus? No sentido de que ele não fez nenhuma mudança nesse dia. Porque daqui a um tempo nós vamos estudar uma aula, nós vamos ter uma aula com vocês sobre pré-Gênesis, o que aconteceu antes do Gênesis. Mas é muito importante que você entenda que Deus não criou nada aqui no capítulo 1, verso 5 até o capítulo 2, verso 3 de Gênesis. Deus não está criando nada, ele cria tudo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando ele declara, e no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra para Deus criou, no princípio Deus criou, é Bereshit, Barak, Elohim. Bereshit, Barak, Elohim. No princípio criou Deus todas as coisas. Então tudo foi criado por Deus lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, certo? Então quando chega no capítulo 1, versículo 5,
a Terra já passou por um processo, já passou por milhões de anos, ela já esteve debaixo de um dilúvio. No capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, você vai ver que a terra está coberta de água. E no capítulo 1, verso 5, começa o período da reorganização das coisas. Deus começa a reorganizar tudo no capítulo 1, verso 5, ok? Então, o que ele está fazendo? Quando ele reorganiza tudo até o capítulo 2, versículo 3, depois de reorganizar, porque Deus não criou, depois de reorganizar tudo, Deus vai descansar e apresenta ao mundo o seu Filho, que é o descanso perfeito para toda a humanidade. Jesus é o nosso descanso, ok? Não importa se você guarda o sábado, se você guarda o domingo, o importante é que você descanse em Deus. E o descanso de Deus se chama Jesus. No 7º dia ele sacrificou. Jesus é a oferta de Deus para a humanidade. Olha, querido, Deus deu Deus deu aquilo que é mais importante para ele por você. O que era mais importante para Deus? O que poderia ser mais importante para Deus do que Jesus? Ele pega aquilo que era mais valioso para ele, Deus, e oferta para o homem. Por que oferta para o homem? Porque o homem estava condenado ao pecado e somente com a oferta de Deus perfeita é que ele poderia resgatar o homem, gerado nele, para que o homem pudesse ser salvo. Então Deus deu a melhor oferta. No 7º dia ele sacrifica esta oferta, ele entrega esta oferta para o homem e ele diz: santificou Deus e abençoou Deus o 7º dia. Jesus, então, quando ele entrega Jesus como oferta para o sacrifício, ele está dando a você o direito de descansar em Jesus. Então, Jesus é a oferta de Deus pela humanidade. O número 7, claro, fala de estar completo, de perfeição, daquilo que está totalizado, que está concluído. Então, por isso que o Apocalipse ele vai falar muito sobre 7 taças, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 dispensações, 7 espíritos de Deus, 7 castiçais, 7 mensageiros, 7 igrejas da Ásia. Então o Apocalipse é muito completo, fala muito sobre o número 7, porque o 7 fala de concluído, de perfeição, daquilo que está feito. Então, quando nós entrarmos lá no capítulo 2, né, nós vamos estudar sobre as igrejas, 7 igrejas, tá? E aí nós vamos tratar um pouco mais aí sobre o que significa as 7 igrejas. Apocalipse é a conclusão e a consumação de tudo que está escrito na Bíblia, ou seja, não teria tudo que está na Bíblia, de Gênesis até Judas, que é o último livro antes do Apocalipse. Não teria um complemento, não teria uma conclusão se não fosse o livro do Apocalipse. Então o livro do Apocalipse é uma conclusão de todos os livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, da Nova Aliança, que se encerra ali no livro de Judas. Apocalipse é uma conclusão de tudo que está escrito na Bíblia. Então, nós precisamos ler o Apocalipse não como um prognóstico do futuro. Não adianta você querer ver no Apocalipse apenas um prognóstico, porque ele trata da revelação máxima de Cristo, Filho de Deus, que já veio, já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu, já está sentado à destra do Pai. Então, você não pode olhar para o Apocalipse e ver que o Jesus vitorioso do Apocalipse ele só vai acontecer quando o arrebatamento acontecer, quando nós chegarmos no céu. Nós não podemos ter essa perspectiva. Nós temos que entender que ele já é o Todo-Poderoso que está no livro de Apocalipse. Ele já é o vitorioso, ele já é o vencedor, ele já é o Rei dos Reis, ele já é Senhor dos Senhores. Então ele não vai ser, o Apocalipse, você não pode olhar para o Apocalipse como um prognóstico de futuro. Vai acontecer, hoje Jesus ainda é um derrotado, ainda está na cruz, ainda está crucificado, ainda é um pobre coitado, ainda é um mendigo, ainda é isso, ainda é aquilo. Não, querido, Jesus é o Todo-Poderoso, mais do que vencedor.
Então, ele trata da revelação máxima de Cristo, o Filho de Deus. O Apocalipse revela o Cristo vencedor. Então, ele revela, não é que ele vai, não é uma escatologia que vai acontecer, ele vai ser o vencedor, não, ele já é o Cristo vencedor. E ele também, o Apocalipse vai te revelar também, se eu amo a Cristo, você ama a Cristo? Nós amamos a Cristo? E por que eu amo a Cristo? Então, querido, é muito importante que você saiba se você ama Cristo e por que você ama Cristo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida para você entender o livro de Apocalipse. E o Apocalipse é o resultado de tudo aquilo que eu aprendi sobre Cristo, sobre salvação, sobre libertação. Ele é o resultado, ele é o epílogo, ele é a conclusão de tudo que eu recebi. Então, ele vai revelar se eu amo a Cristo e porque eu amo e o resultado deste amor. Então, querido, eu quero encerrar essa primeira parte do vídeo aqui. Quero abençoar você. Espero que você assista a segunda aula desse mesmo capítulo, onde a gente estará tratando, vai continuar este assunto aí de suma importância, porém eu vou te mostrar como é que Jesus está agora, certo? Vou te revelar como é que Jesus é hoje, como é que ele está hoje. Então nós estamos falando aí até agora que o Apocalipse não vai revelar quem Jesus vai ser, o Apocalipse revela quem ele já é, como ele é. Então, quando você começar a olhar no Apocalipse, começa a enxergar Jesus, ele é exatamente aquilo que está sendo revelado, certo? Não é um prognóstico para o futuro, é uma realidade hoje, amém? Então, deixa eu abençoar você e nós continuaremos aí, então, na próxima videoaula. Assista, não perca, compartilhe, se inscreva no canal aí, no meu canal do YouTube, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos e vai ser top demais, nós vamos aprender junto aí, tá bem? Se você tiver sua dúvida, pode mandar no meu canal, pode mandar no meu WhatsApp, você pode mandar na página do Face, você tem o meu contato, se não tiver, eu te mando por aqui nas próximas aulas, aí eu te mando o meu WhatsApp e você poderá conversar comigo, tá bem? Então, Deus abençoe você, quero abençoar a tua vida agora em nome de Jesus. Papai, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos na tua presença, aprendendo o livro de Apocalipse. Senhor, não sou perfeito, não sou dono da verdade, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Permita que a tua revelação, Senhor, venha florar em nossas vidas e nós possamos entender a tua vontade. Toca no meu irmão, Senhor, que está vendo este vídeo, que está assistindo esta aula, que ele possa, Senhor, ser edificado e que o Senhor possa nos dar condições de uma interatividade, nós tirarmos todas as dúvidas, Pai, sobre qualquer assunto relacionado à Tua Palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.